From our archives, the Billy Graham Classics. Agora eu quero que você venha comigo essa noite para o capítulo 5 do Evangelho de João. Capítulo 5 do Evangelho de João. Capítulo 5 do Evangelho de João. Não vou ler para você, vou apenas contar a história e você poderá ler depois e economizaremos tempo na leitura. Jesus estava subindo e descendo pelo país. Ele estava pregando e ensinando. E a Escritura diz que ele ensinou como alguém que tem autoridade. Ele nunca disse, eu espero que este seja o caminho para o céu. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse isso. Ele ensinou com grande simplicidade também. Ele sempre contou histórias para ilustrar a verdade espiritual. Ele também falou com grande urgência. Ele indicou que o que ele estava dizendo era muito importante e você deve ouvir. Ele também ensinou com repetição. Alguém sugeriu que ele se repetiu cerca de 500 vezes. E então, outra coisa interessante sobre Jesus é que ele guardou a lei romana. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca liderou uma manifestação contra Roma. Você nunca o encontra liderando uma rebelião. E Roma era uma nação forte e poderosa e cruel, que ocupou a sua própria pátria. Eu não sei se eles tinham a pena de morte, como hoje temos em alguns países, mas eles tinham sua forma de controlar as coisas. Mas Jesus nunca liderou uma luta contra eles. Mas o que ele disse, o que ele fez, o que ele ensinou, minou todo o Império Romano dentro do tempo de seu nascimento, morte, sepultura e ressurreição. Ele ensinou com autoridade, ele ensinou com compaixão, como já ouvimos essa noite, e teve compaixão dos pobres e necessitados e os oprimidos e doentes. Mas a fama de Jesus começou a se espalhar no exterior. Ele se dirige a Jerusalém para participar de uma grande festa. Ora, se eu estivesse em Jerusalém naquele tempo, e se eu estivesse procurando por Cristo, aonde eu iria procurá-lo? Eu provavelmente teria ido ao templo, onde estavam todos os líderes religiosos. E eu teria dito que tenho a certeza de que ele estará ali. Mas não era o local que ele estava. Jesus estava no tanque de Betesda, aonde tinha uma multidão que estava sofrendo e doente. Ele vai aonde as pessoas sofrem. E assim, Jesus tinha ido a este lugar que era quase como um hospital. Tinha 9 alpendres, Betesda. E Neemias havia construído 9 portões para Jerusalém e uma delas se chamava Porta das Ovelhas. E era ali que ficava essa piscina, na Porta das Ovelhas. E quando Jesus passou pela Porta das Ovelhas, ele provavelmente se lembrou do fato de que João Batista havia dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o grande cordeiro que estava por vir. Porque, você vê, por este portão de ovelhas vieram os cordeiros que seriam sacrificados sobre os altares como sacrifícios a Deus, que estava ansioso pelo dia em que o grande Cordeiro de Deus viria. Porque, você vê, todos os animais do Antigo Testamento que foram mortos em antecipação ao que estava por vir, que foi dar a sua vida pelo pecado do mundo, na cruz. E a expressão, ou descrição mais vívida da cruz é encontrada em Isaías, capítulo 53, 800 anos antes mesmo de Cristo nascer. E você encontra descrições da morte de Cristo na cruz, no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ansiava pelo dia quando Jesus Cristo se tornaria o grande Cordeiro de Deus, que se ofereceu na cruz por nossos pecados. E você nunca entenderá o Antigo Testamento. Muitas pessoas chamam isso de uma religião sangrenta. Sim, houve muito sangue derramado no Antigo Testamento nos altares judaicos, mas isso significa algo. Isso mostrou a hediondez do pecado, porque o sangue que foi derramado nos altares judeus era pelo pecado. E aquele sangue era um símbolo de vida que estava deixando o animal.
Isso só foi feito de uma forma completa quando Cristo deu sua vida na cruz. Quando ele deu a sua vida na cruz, que fez todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento se tornar aceitáveis a Deus, porque eles eram apenas um símbolo do que estava para vir em Cristo. Porque a morte de Cristo foi planejada antes da fundação do mundo. Porque Deus pode olhar para frente e ver você e eu como infratores e pecadores precisando de um Salvador. E Ele estava oferecendo o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, morrendo naquela cruz como o grande Cordeiro de Deus. E Jesus, tenho certeza, quando ele passou por aquela porta das ovelhas e viu essas ovelhas passando, não pôde deixar de pensar que em pouco tempo ele estaria na cruz derramando seu sangue por nossos pecados. Agora, esses alpendres continham muitas pessoas doentes. E naquela piscina a água borbulhava. E eles tinham a ideia de que todos os dias um anjo vinha, ou a cada poucos dias um anjo vinha e agitava a água e a fazia borbulhar. E se você fosse o primeiro a entrar naquela água, você seria curado. E então, gente, assim que a água começou a borbulhar de manhã cedo, todos eles tentariam ser os primeiros a entrar. Então, esse pobre homem a quem Jesus se dirigiu era paralítico por 38 anos. 38 anos. Ele não poderia entrar primeiro? Como ele deve ter ficado desanimado? Jesus olhou para aquela cena de terrível miséria e teve compaixão dele. Ele vê a moral e o espiritual, os aleijados psicológicos e físicos aqui esta noite. Porque você vê, há pessoas aqui esta noite que estão fisicamente bem, mas espiritualmente você é um aleijado. Você não tem paz com Deus. Você não tem a esperança em seu coração, que seus pecados estão perdoados. Você não tem a certeza da vida eterna. Você não tem certeza disso. Você pode ter sido batizado ou confirmado, ou você se juntou a uma igreja em algum lugar e você tem um pouco de religião, mas você não tem a certeza de seu relacionamento com Deus. Você tem uma dúvida sobre isso? Bem, antes que esta noite acabe, resolva isso e se certifique. Venha para a cruz, onde Cristo morreu por seus pecados. E Ele vê você. Ele vê os aleijados morais aqui e os aleijados espirituais e os aleijados psicológicos e até mesmo os aleijados físicos. E a Bíblia descreve todos nós como doentes. A raiz dos problemas do mundo esta noite é o pecado. O pecado é a doença, o pecado é o problema. E vamos por aí tratando os sintomas, quando a causa raiz é o pecado. Somos infratores da lei, ficamos aquém da glória de Deus. E a Bíblia diz, todos pecaram. Você é um pecador, sou um pecador, um infrator. Todos nós quebramos a lei de Deus e estamos indo para o julgamento. Estamos indo para o inferno. Agora, isto descreve as diferentes pessoas que estavam lá doentes, que podemos espiritualizar e aplicar a nós mesmos esta noite. Primeiro, diz que as pessoas eram impotentes. Quem são eles? Eles são os que tinham a lei de Moisés, mas eles não tinham o poder para manter a lei. Você tenta manter os 10 mandamentos. Nenhuma pessoa nesta audiência jamais manteve os 10 mandamentos. Ninguém. Não existe uma pessoa moralmente perfeita. E então a Escritura diz, se você quebrar um mandamento, você quebrou todos eles. Portanto, devo dizer, eu quebrei todos os mandamentos. E ainda, se você quebrou apenas um mandamento, você quebrou todos eles. Você quebrou todos eles, e isso faz de você um pecador. E nenhum pecador pode ser aceito aos olhos de Deus. Você deve estar vestido de justiça para entrar na presença de Deus. Deus é um Deus santo. Sim, essas pessoas eram impotentes. Eles não tinham poder para guardar a lei. Você vê?
Essa é a razão. Não posso dizer que vivo a vida cristã. Eu não posso viver isso. Não posso viver pela regra de ouro. Cristo tem que vivê-lo através de mim e em mim. Esta é a razão quando você vem a Cristo e Ele lhes dá o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo veio nesta terra para nos ajudar a viver a vida que Cristo ensinou e obedecê-lo. Então diz que os cegos estavam lá. Você diz, bem, eu não sou cego. Você pode ter a visão 20/20, mas seus olhos espirituais estão cegos. Você está cego para o fato de que é um pecador diante de Deus. Você está cego para as suas necessidades espirituais, porque a Bíblia diz que você ficou cego de forma sobrenatural. Você sabe quem te cegou? Ouça isto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Em quem o Deus desse mundo cegou a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse mundo é o diabo. Satanás cega as pessoas. Ele colocou vendas nos olhos das pessoas. Somente o Espírito Santo pode remover essa cegueira. Isso é um ato sobrenatural de Deus. Quando você recebe a Cristo, Ele remove essas vendas. Então diz que os paralíticos estavam lá. Quem eram eles? Aqueles que são aleijados espiritualmente e psicologicamente estavam lá. Eles não têm força para obedecer à sua consciência. Por quê? Bem, você gostaria de ler a Bíblia, ou você gostaria de rezar, mas você é muito aleijado para fazê-lo. Muito aleijado espiritualmente. Você não tem nenhum desejo de orar, nenhum desejo de ler a Bíblia, nenhum desejo de ir para a igreja. Você só vai porque é a coisa certa a fazer. Talvez porque seus pais querem que você vá. Você sabe que Cristo não vai deixar você se tornar um meio cristão. E há algumas pessoas tentando isto. Eles têm um pé no reino de Deus e estão tentando manter o outro pé no mundo. Os seus pés estão pisando em terrenos divididos e por isso não estão felizes. Vá com tudo para Cristo. E então, ele disse que os mancos estavam lá. Quem são eles? Aqueles que têm as mãos mirradas. Nossas vontades foram paralisadas pelo pecado. Você vê a Bíblia ensina que há 3 homenzinhos vivendo dentro de nós. Há o intelecto, a emoção e a vontade. Agora, pela sabedoria, apenas pelo seu intelecto, você não pode ver a Cristo. Existe aquele passo de fé. Timothy Dwight, que foi presidente do IALE até o final do século passado. O segundo Timothy Dwight disse, essa verdade só pode ser vagamente vista pelo intelecto. E como ele estava certo, apenas vagamente vista. Você nunca pode chegar para a verdade apenas pelo intelecto. Deve ser pela fé. Existe aquele passo de fé que você deve dar e receber pela fé. Mas a minha emoção olha para Cristo na cruz e eu digo que posso amá-lo. Ele morreu por mim. Eu olho para o julgamento que está na Bíblia e tenho medo. Isso é emoção. Mas o que Deus realmente quer dizer é a sua vontade. Ele quer que você diga, eu o receberei como Salvador e Senhor. Mas veja, sua vontade foi afetada pelo pecado. Paralisado em alguns casos, você simplesmente não pode dizer isso. Quando você se casou, ou quando me casei há alguns anos, o ministro disse, você quer esta mulher como sua legítima esposa? Eu não disse, eu a amo. Eu não disse, bem, ela é adorável. Eu não disse, bem, nós nos damos muito bem. Eu já tinha resolvido tudo isso. E eu disse, sim, eu aceito. Entreguei minha vontade a ela e cedi a minha vontade. Apenas uma simples declaração. E é isso que você diz a Cristo. Agora, não é interessante que você vá e fique de pé na frente de um ministro e ele assina um pedaço de papel? Talvez o casamento dure 30 minutos, ou 15 minutos, ou 40 minutos,
ou por maior que seja os momentos, talvez leve mais minutos, e você fez um compromisso vitalício para a vida toda, apenas dizendo, eu aceito. E quando você vem a Cristo, você diz, eu aceito. E esse é o compromisso eterno para toda a vida. E Ele te recebe, e te perdoa, e te limpa. Que notícia maravilhosa é essa? Agora, esse homem estava esperando há 38 anos, e ele tentou de tudo. Ele tentou 14.000 vezes entrar naquela água. Se você contar todos os dias, e talvez você possa fazer isso. Mas ele agora estava sem esperança, desamparado, deitado naquele local, aleijado. Nenhum amigo para ajudá-lo a entrar na água primeiro. E Jesus sabe, ele viu e ele foi até aquele homem, provavelmente porque era o pior caso. E ele disse, você quer ser curado? E eu quero te perguntar essa noite, você quer ser curado espiritualmente? Você quer que seus pecados sejam perdoados? E vocês que estão aqui nesta grande audiência, você pode resolver isto esta noite, nesse exato momento, dizendo sim a Jesus Cristo. Mas você sabe que a pergunta de Jesus a esse homem parece quase cruel. Todos os dias ele tentou, mas então você começa a pensar sobre isso. Afinal, não era tão cruel. Você realmente quer Cristo em sua vida? Você realmente quer que Ele entre em seu coração? Você está realmente pronto para atender às exigências dEle e entregar tudo a Ele e torná-lo seu Senhor? Não é fácil. Isso significa que as coisas que você tem feito de errado, você vai ter que desistir disso. Significa que terá que haver novas atitudes em sua vida. Significa que Ele se torna o Senhor de todas as suas decisões. Ele ajuda você a tomar as decisões sobre o seu casamento. Ele ajuda em sua vocação. Você deve recorrer a Ele a cada passo e ler a Bíblia, orar e testemunhar. E entrar para uma igreja. Significa que toda a sua vida está totalmente comprometida com Ele como seu Senhor e Salvador. Você realmente deseja isto? Jesus disse a esse homem, você realmente quer ser curado? Você pode ser esta pessoa esta noite. Você vê, quanto mais nos aproximamos dele, ele faz as suas exigências, não temos mais a certeza. Jesus disse, você quer ser curado? Você permitiria que Cristo o completasse essa noite? Aparentemente, esse homem respondeu, sim, eu quero ser curado. Isso é tudo que você tem que dizer. Sim, eu quero ser curado. Agora, há 3 coisas importantes que acontecem. Você deve ter fé. Jesus disse, levante-se. Agora, esse homem estava tentando levantar-se por 38 anos. E isso aconteceria apenas sob o comando de Jesus Cristo? Mas ele tinha fé em Jesus Cristo. Ele olhou para cima e viu algo. Ele sentiu algo e ele sabia que estava acontecendo algo diferente naquele momento, que algo estava mudando a sua vida. E quando Jesus disse, levante-se, pela fé, ele deu o primeiro passo com aquelas pernas que estavam paralisadas e ele andou. Ele tentou isso 1000 vezes antes e havia falhado. Agora, ele olha para Jesus pela fé, algo sobre a maneira como ele olhou. E a voz da autoridade, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e creres de todo o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo essa noite. E então deve haver arrependimento. Você vê? Você tem que deixar o velho estilo de vida. Ele teve que deixar aquele velho tapete e jogar fora, aquele velho lugar sujo, ele jogou fora todas as coisas que estavam ali. O antigo estilo de vida teve que mudar. E o novo estilo de vida daquele homem, porque ele estava pulando por aí, suas pernas estavam como novas, pela primeira vez em 38 anos, ele não estava mais paralisado. Isso pode acontecer com você essa noite espiritualmente. E então você tem que aceitar a responsabilidade. Aceite a responsabilidade. Jesus disse, ande.
Percorram uma nova estrada, caminhe por uma estrada estreita, ande em discipulado. E quando ele fez isso, houve uma cura instantânea. E é interessante para mim que as pessoas que vieram a Jesus Cristo no Novo Testamento, a maioria delas veio a Cristo e teve uma mudança instantânea. Eles receberam a Cristo ali mesmo, em um momento. E eles fizeram isso aberta e publicamente. Ninguém, exceto Nicodemos, jamais veio a Jesus à noite. E não temos certeza de que foi a noite em que Nicodemos realmente encontrou a Cristo. Mas todas as pessoas que vieram a Jesus Cristo, vieram a Ele publicamente, abertamente. E Ele disse, se você não está disposto a me reconhecer publicamente e abertamente diante dos homens, não vos reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Ele disse, esta é uma decisão pública. Veja, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu publicamente por você e por mim. Agora, devemos dizer publicamente a Ele, abertamente. Não é algo feito em um lugar secreto ou tranquilo, necessariamente. Pode ser feito em segredo, sim, mas chega um momento em que você torna isso público e aberto, e você faz o seu testemunho conhecido pelo fruto do Espírito Santo, ou dizendo para as pessoas. E Jesus disse-lhes uma coisa muito interessante no versículo 14, nessa passagem. Jesus o encontrou mais tarde no templo, e Jesus disse algo, e eu quero que você se lembre para sempre. Ele disse, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que poderia ser pior do que 38 anos de paralisia? Jesus estava ensinando para aquele homem algo sobre o julgamento. É algo sobre o inferno que ainda está por vir, se seguirmos o caminho que estamos indo. A estrada estreita, disse ele, leva para a vida eterna. A estrada larga, na qual a maioria das pessoas está, leva para a destruição. Sim, você deve fazer alguma coisa. Jesus disse a esse homem para fazer algo. Levante-se e caminhe. Estou pedindo a você esta noite para se levantar de seu assento e caminhar e ficar na frente dessa plataforma. Como vimos milhares fazerem em toda a Nova Inglaterra e dizer, ao ver simbolicamente, quero uma nova vida. Quero saber que meu pecado foi perdoado. Quero saber que tenho a vida eterna. Eu quero recebê-lo esta noite. E eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero resolver isto. Eu quero Cristo esta noite. Vou pedir-lhes que se levante agora mesmo, centenas de vocês, e venham e fiquem na frente da plataforma. E quando você vem aqui, isso será um símbolo externo, um símbolo público do que você está fazendo por dentro, a decisão que você está tomando. E então, depois que todos vierem, eu vou dizer uma palavra para você e vamos fazer uma oração juntos. Então vamos dar-lhes alguma literatura para ajudá-la em sua vida cristã. Então você vem agora, centenas de vocês, se levantem de seus assentos. Você pode ser membro da melhor igreja da cidade, seja qual for a sua origem religiosa. Não estou pedindo que você se junte a uma igreja específica esta noite. Estou pedindo que você venha para a pessoa de Cristo. Você pode ser um cristão professo, ou você pode ser de nenhum local religioso. E se você veio em um desses ônibus, eles vão esperar. Isso levará cerca de uns minutos para ver você que está aí na parte de cima. Então comece agora, rapidamente. Como muitas pessoas já estão no caminho, venha e se junte a elas. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as dublagens das mensagens do reverendo Billy Graham. Que Deus abençoe vocês ricamente. Abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Que Deus abençoe você. Como você pode ver aqui em Boston, Massachusetts, estádio de futebol da Universidade de Boston, centenas de pessoas já vieram e muitos estão a caminho para fazer esse compromisso com Jesus Cristo.
Você pode assumir o mesmo compromisso onde você está, em seu quarto de hotel, em casa ou onde quer que esteja. Diga sim a Jesus Cristo. Ligue para esse número que você está vendo na tela. Deus o abençoe e certifique-se de ir para a igreja no próximo domingo.